Seja qual for a sua história, sempre há um novo passo. O seu encontro com a educação de jovens e adultos começa agora no Caminhos da EJA. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da EJA. Eu sou a Carol e esse é o nosso espaço de bate-papo sobre educação que transforma vidas. Hoje a gente vai mergulhar na educação de jovens e adultos para falar sobre um tema que sempre causa controvérsia: avaliação. Mas não é aquela prova chata não, é a tal da avaliação emancipatória. Para desvendar este mistério, eu chamo aqui a nossa convidada especial, Bruna Aparecida Cordeiro. Tudo bem, Bruna? Olá, Carol, tudo bem? É um prazer estar aqui para falar sobre um tema que é de fato libertador na educação. Excelente! Para começar, a gente lê um estudo de caso de uma escola que está fazendo essa tal de avaliação emancipatória. O que é isso, afinal? E por que a gente precisa de um modelo de avaliação diferente para a EJA? O que há de errado com a avaliação tradicional? O problema da avaliação tradicional é que ela funciona como uma máquina fria. Só verifica se a pessoa decorou o conteúdo ou não. Na EJA, trabalhamos com jovens e adultos que têm uma história de vida e que muitas vezes já foram excluídos da escola. A avaliação emancipatória é diferente. Ela acontece com o processo de observação, reflexão e análise da realidade para mudar essa realidade. A ideia não é avaliar apenas dar uma nota, mas avaliar junto com o aluno, para que ele compreenda sua própria vida, sua situação e use isso para avançar. É uma avaliação que busca libertar, valorizando a fala e a participação do aluno. Isso é muito legal, mas o artigo que lemos aponta uma contradição. Essa escola faz a prática emancipatória, mas os professores e alunos não usam esse nome. E o projeto político-pedagógico, o PPP, não registra o termo. Por que essa confusão entre o que a escola faz e o que ela escreve nos documentos? Isso acontece com muita frequência. É o que chamamos de distância entre a teoria e a prática. Na escola de Gravataí, a prática é uma boa, com bastante diálogo e reflexão, que combinam com a avaliação emancipatória. Mas, como essa ideia não está escrita no PPP, ela acaba ficando só na cabeça da equipe pedagógica. O professor segue essa prática porque vê que ela dá certo, e o aluno acaba se preocupando apenas em saber se passou ou reprovou. O ponto principal é que, quando a teoria está bem escrita no PPP, ela fortalece o trabalho, ela confirma que os educadores já fazem e deixa tudo mais claro para toda a comunidade escolar. Por isso, o PPP precisa ser reorganizado para incluir essa prática, senão a teoria pode acabar se perdendo. Falando em prática, o modelo dessa escola tem 3 etapas: a avaliação do professor, a avaliação da turma e a avaliação final, que é um momento de reunião com as famílias. Por que é tão importante puxar a família para esse processo avaliativo, especialmente no EJA? E o que acontece de polêmico no registro final, no boletim? Chamar a família é crucial, principalmente porque a EJA está com muitos jovens. O diálogo com o responsável ou com o aluno maior de idade serve para comprometer todos com a frequência e os estudos. É um momento de democracia total, onde todos dão feedback sobre o semestre. Agora, a crítica do artigo é forte. Toda aquela riqueza de críticas e conversas francas que acontece nessa reunião não aparece no boletim. O parecer descritivo final acaba sendo muito genérico. Só diz se o aluno progrediu ou não e o que ele precisa melhorar. Ou seja, a avaliação emancipatória acontece na boca e no diálogo, mas o documento oficial ainda é muito engessado. A sugestão é que o boletim reflita profundidade da conversa e não apenas o resultado. O texto da semana faz questão de distinguir 3 termos: planejamento, plano e projeto.
Qual é a principal diferença entre eles e por que é tão importante que o professor saiba essa distinção? Essa distinção é fundamental. O planejamento é a ação de planejar, o processo mental, a dinâmica de pensar sobre o que fazer. O plano é resultado descritivo desse processo. O documento em si como um plano anual ou de aula. Já o projeto é uma descrição de ação eventual, limitada no tempo. É crucial distinguir isso, porque se um pensamento que o planejamento é só o plano, reduzimos o trabalho a preencher um formulário, ignorando a fase mais importante, a reflexão e a análise que geram aquele conteúdo. Eu perdi, Bruno. E que conteúdo? Documento. Ah, aquele documento. E agora? O texto menciona que o planejamento tem duas dimensões, a técnica e a política. Poderia explicar o que significa essa dimensão política? Como ela se manifesta na sala de aula? A dimensão técnica refere-se ao como fazer, os passos, a objetividade. A dimensão política refere-se ao porquê. O texto é categórico ao afirmar que não existe planejamento neutro. O planejamento é político porque ele reflete intencionalidades, valores e ideologia. As escolhas que o professor faz sobre quais conteúdos selecionar, quais objetivos priorizar e quais métodos usar definem uma política, um rumo. É por meio do planejamento que o professor age para tentar transformar a realidade de seus alunos, fixando ideias e uma missão. O texto defende que a avaliação deve ser compreendida principalmente como um instrumento formativo e não somativo. Qual é o papel da avaliação formativa nesse processo e o que a diferencia da avaliação tradicional? A avaliação formativa é aquela que acontece continuamente no decorrer do processo e sua principal função é promover as aprendizagens. Ela não é uma etapa final, mas um suporte, diferente da tradicional somativa, que muitas vezes classifica e foca na nota. A formativa foca no feedback, devolutivas e na regulação do ensino. Ela informa o aluno o que ele já aprendeu, o que falta e como melhorar, transformando o erro em oportunidade de aprendizado. É, portanto, um processo dialógico interativo. Bruna, muito obrigada por trazer tanta clareza sobre esse assunto. Aprendemos que a avaliação deve ser uma ferramenta de transformação e não de punição. Eu que agradeço e fica a dica para os educadores. A prática de vocês já é transformadora. Usem a teoria para dar nome e força a ela. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com o podcast Caminhos do AEJA. Não se esquece de curtir e compartilhar. Um abraço, até a próxima. Até breve, ficamos por aqui com Caminhos da EJA.